Sejam bem-vindos à nossa aula, ao nosso encontro da pós-graduação Lato Sensu em Contabilidade e Direito Tributário, na disciplina ministrada por mim, professor Elton Abreu da Silva, Sistemas e Princípios Constitucionais Tributários e Espécies Tributárias. Nós iniciaremos agora o nosso quarto e último encontro dessa disciplina, com a temática Legislação Tributária Federal, Estadual e Municipal, atos e fatos jurídicos tributários. O roteiro da nossa aula, nós vamos apresentar a legislação tributária federal, os principais tributos federais, as normas gerais do CTN, só para a gente relembrar o significado dessa sigla, Código Tributário Nacional, a legislação tributária estadual, quais são os nossos impostos estaduais, a legislação tributária municipal, o IPTU, ISS, o TBI. Vamos definir e analisar o que é o fato gerador das obrigações tributárias, o que seria uma obrigação tributária principal e o que seria uma obrigação tributária acessória, quais são os sujeitos da relação jurídica tributária, os atos jurídicos tributários e os fatos jurídicos tributários. Então, o nosso último encontro ele tem por norte o roteiro apresentado. Qual o objetivo da nossa aula? Proporcionar ao aluno a capacidade de compreender a aplicação prática da legislação tributária e o efeito dos atos e dos fatos jurídicos tributários. Nossos objetivos específicos: identificar os principais tributos federais, estaduais e municipais, isso à luz do texto da Constituição e do Código Tributário Nacional, compreender os conceitos de fato gerador e de obrigação tributária e ainda aplicar os conhecimentos teóricos na análise de situações concretas. E aí nós precisamos relembrar, em uma das aulas nós já trabalhamos, a definição de tributo. Nós encontramos essa definição legal lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que diz da seguinte forma: alguém quer fazer a leitura para nós da definição de tributo? Eu faço, professor. Tranquilo. Obrigado, Lucas. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E aí, o que nós aprendemos da definição de tributos? Alguns elementos ou alguns conceitos. Primeira característica: o tributo é uma prestação pecuniária, então é paga em valores, paga em dinheiro, ou em moeda, como diz o texto. Ela é compulsória. Os tributos eles não são algo facultativo, que nós, enquanto cidadão, enquanto contribuinte, temos a liberdade de escolher se nós vamos pagar esses tributos ou não. Então, realizamos o fato gerador, naquele momento nasceu a obrigação tributária de pagar o tributo. Não constitui penalidade por ato ilícito. Nós não pagamos um tributo por uma penalidade. O que é o ato ilícito? Quando eu pratico alguma conduta que seja em desacordo com a lei, uma afronta ao princípio da legalidade. Então, nós pagamos tributo porque nós precisamos contribuir com os entes federativos nesse processo de arrecadação de dinheiro para que eles possam colocar serviços à disposição da sociedade, como educação, como saúde, como esporte, como lazer. Então, nós não podemos compreender que pagar tributo é uma penalidade. É instituída por lei, é uma regra clara do direito tributário. Todos os tributos, todos os impostos, todas as taxas, todas as contribuições, obrigatoriamente, ela precisa ser criada por uma lei. Ora uma lei federal, ora uma lei estadual, ora uma lei municipal, de acordo com a competência tributária de cada um desses entes, muito bem partilhada, muito bem organizada pelo texto da nossa Constituição Federal. E, por fim, é uma cobrança vinculada a todo um fisco, a toda uma organização dos entes federativos para que essa possibilidade de cobrança de tributo ela seja realizada.
É tanto que todas as secretarias ou todos os entes federativos vão ter um departamento da Receita que vão se preocupar, que vão se encaminhar de fazer essa cobrança de forma organizada, de forma vinculada. E aí nós precisamos definir quantos tributos nós temos, pessoal. Nós temos uma teoria que vai dizer que nós temos 3 tributos. O nome dessa teoria nós chamamos de tripartite. E vamos ter outra teoria que vai definir a existência de 5 tributos, que é a teoria defendida com o nome de pentapartite. E qual a evolução dela? Quando o Código Tributário ele foi elaborado, ele só criava, ou ele só mencionava, ou ele só identificava 3 espécies tributárias. Isso nós encontramos no artigo 16, artigo 77 e o artigo 81 do Código Tributário Nacional. Professor, e quais seriam essas 3 espécies tributárias com base no Código Tributário Nacional e com base na teoria tripartite? Vamos ver quais são? Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Essa teoria tripartite, ela vigorou até a entrada em vigor da nossa Constituição Federal, dia 5 de outubro de 1988. Porque, além desses 3, nós vamos verificar que ela inova. Essa teoria pentapartite é a que nós vamos adotar, é a que é reconhecida tanto pela doutrina majoritária no Brasil, quanto pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e ela vai identificar 5 espécies tributárias. O que mudou, pessoal? Ela reconhece os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Até aqui tudo tranquilo. Só que ela cria a Constituição Federal, ela cria mais 2 espécies tributárias. Quais são elas, professor? Os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Ou então, hoje nós precisamos entender que a mini espécie tributária, elas são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Isso porque nós temos o Sistema Tributário Nacional, que na definição de Leandro Paulsen, o que é o Sistema Tributário Nacional? É um conjunto organizado de normas constitucionais e infraconstitucionais que vão disciplinar a tributação e delimitam o exercício do poder de tributar pelo Estado. Então, quando nós falamos de Sistema Tributário Nacional, é todo esse conjunto apresentado pelo texto da Constituição Federal, apresentado por normas infraconstitucional, e nesse momento a mais importante delas é o Código Tributário Nacional, que vai organizar esse poder de tributar do Estado. Para o professor Ives Gandra da Silva Martins, o Sistema Tributário Nacional é o complexo normativo que organiza as competências tributárias dos entes federativos e estabelece os princípios que limitam a atuação fiscal do Estado. E aí nós precisamos entender que se eu tenho esse sistema tributário nacional, é uma organização das competências tributárias da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. E o que seria essa competência tributária? Nas lições de Hugo de Brito Machado, competência tributária é o quê, pessoal? É a aptidão constitucional conferida aos entes políticos para instituir tributos mediante lei. É uma autorização criada pelo nosso Constituinte originário para que cada ente federativo possa, mediante lei, criar os seus referidos tributos. Essa competência tributária ela é privativa, porque a gente vai verificar que os impostos da União, específico da União, só ela pode cobrar, dos estados, do município, do Distrito Federal, da mesma forma. É indelegável. Se o IPTU é de competência do município, ele não pode repassar essa competência ou essa missão para o Estado, ou vice-versa. Se o IPVA é um tributo, é um imposto estadual, eles não podem delegar, eles não podem repassar essa competência para recolhimento do IPVA para os municípios. Ela é incaducável, ela não vence com o tempo. Olha, nós no artigo 150, salvo engano, nós vamos falar dos impostos da União. E lá tem imposto chamado Imposto sobre Grandes Fortunas. Está no texto da Constituição desde 1988.
Só que para a cobrança desse imposto no Brasil, nós precisamos de uma lei complementar. Acontece que até a presente data, o Poder Legislativo Federal não regulamentou como que se daria a cobrança desse imposto sobre grandes fortunas. E ela é incaducável em que sentido? Pode passar 20, 30 anos, mas no dia que a União resolver fazer a cobrança desse imposto, desse tributo, está sobre a sua disposição. É renunciável, eu não posso dizer, eu sou município, eu não vou cobrar IPTU. Inclusive, o Tribunal de Contas de alguns estados, eles vão notificar esse município porque eles vão entender que há uma renúncia de receita. E eu, enquanto município, eu não posso, enquanto ente municipal, eu não posso fazer isso, eu não posso renunciar. E tem a facultatividade de alguns impostos serem criados, de alguns tributos poderem ser criados ou não. Mas essa é a competência que vai definir que cada um dos entes federativos tem a sua competência específica. Qual a estrutura que nós encontramos desse sistema tributário? A nossa Constituição Federal, que vai falar no seu artigo 145 dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria, e o nosso Código Tributário Nacional, que vai dizer que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhorias. Os impostos, cada um para os entes federativos, as taxas, cada ente federativo tem essa possibilidade, e as contribuições de melhoria. Acrescentando o quê, pessoal? Acrescentando aquelas duas expressões que nós já falávamos, o empréstimo compulsório e as contribuições sociais, para formar aquele rol de 5 espécies tributárias que nós temos hoje, passíveis de serem cobrados no Brasil. E essa incidência tributária, ela existe a partir da ocorrência de fatos juridicamente relevantes previstos em lei. O conhecimento dos atos e dos fatos jurídicos tributários, matéria final da nossa aula, é essencial para a compreensão da obrigação tributária e a aplicação da legislação tributária nos nossos níveis federativos. E como nós falamos de sistema tributário nacional, o sistema tributário nacional ele está disciplinado pela Constituição Federal, e a estrutura que cada ente tem essa competência, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município. E o que eu preciso que vocês entendam por competência tributária? É a possibilidade, pessoal, que cada ente possui para instituir, o significado dessa expressão instituir, para criar tributos específicos, respeitando os limites constitucionais. E aí nós temos os fundamentos do Sistema Tributário Nacional. Se alguém quiser fazer um apontamento, para depois fazer uma leitura com mais calma, nos artigos 145, iniciando no artigo 145 e finalizando no artigo 162 da Constituição Federal. Então, essa parte da nossa disciplina foi justamente tentar trazer uma noção clara e precisa dessas espécies tributárias, da organização do sistema tributário, de acordo com a Constituição e de acordo com o Código Tributário Nacional. E aí nós precisamos entrar na nossa aula de hoje, apresentando a legislação tributária, que é o foco. Segundo o artigo 96 do Código Tributário Nacional, a expressão legislação tributária compreende o quê? Leis, tratados, convenções internacionais, com decretos e as normas complementares que versam sobre tributos e relações jurídicas pertinentes. Então, o que é a legislação tributária? É todo esse conjunto existente no ordenamento jurídico que vai falar sobre os tributos, as obrigações tributárias, as obrigações principais e acessórias, o fato gerador, e qual a importância para nós de conhecermos a legislação tributária que vai estar no nosso dia a dia na parte prática. Regulamentar o processo de arrecadação, vai definir quais são os direitos e os deveres, vai garantir uma segurança jurídica e vai limitar o poder de tributar. Haverá situações em que o Estado não pode tributar. Em uma das aulas nós tratamos sobre esse assunto. Quando eu falo, por exemplo, que os templos religiosos eles estão isentos de pagar IPTU.
os cargos oficiais dos entes federativos, eles estão isentos, por exemplo, de pagar o IPVA. E isso é o quê? Era uma limitação já apresentada e definida no texto da Constituição ao poder de tributar desses entes federativos. Quais são as fontes do direito tributário? E aqui eu tenho dois conjuntos. Eu tenho fontes primárias e eu tenho fontes secundárias. Isso é interessante. As fontes primárias, aquelas que nós vamos buscar com mais frequência. E quais são elas? A Constituição Federal, as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias e as medidas provisórias. Merece um adendo às medidas provisórias, por quê? Elas são de competência do presidente da República, que, diante da excepcionalidade e de urgência, poderá tratar a matéria de direito tributário, que no primeiro momento deveria ser específico de uma legislação, por uma medida provisória. Ela tem prazo de vigência de 60 dias, podendo ser prorrogável por mais 60 dias, sendo que sua vida útil, pessoal, não excederá 120 dias. Professor, o que é que vai acontecer ao término dos 120 dias? O presidente da República vai remeter o texto dessa medida provisória ao Poder Legislativo, que pode converter em lei ou não. E aí, convertida em lei, aí ela deixa de ter essa eventualidade, esse prazo já estabelecido pelo texto da Constituição, e passa a ser algo permanente no ordenamento jurídico. Enquanto as fontes secundárias, decretos, as instruções normativas, as portarias e os pareceres administrativos. Então, nós temos esses dois conjuntos de competência e de fontes dessa legislação tributária. Competência da União. Qual é a legislação tributária federal que temos uma maior incidência ou que nós precisamos fazer essa análise? Quais são os principais tributos da União? Imposto de renda, imposto sobre produto industrializado, IPI, imposto sobre operações financeiras, o IOF, o imposto territorial rural, o ITR, as contribuições sociais ou os empréstimos compulsórios. O órgão fiscalizador desse processo é quem, pessoal? É a Receita Federal do Brasil. Então, a legislação tributária cria a Receita Federal com essa missão de fazer essa fiscalização. Quanto à legislação tributária estadual, nós vamos entender qual a competência dos estados, professor, e quais são os principais tributos do estado. O ICMS, o IPVA e o ITCMD. Característica dessa legislação: regulamentação por leis estaduais, fiscalização pelas secretarias estaduais da Fazenda, e ele tem um forte impacto na atividade empresarial. Então, eu preciso ter uma legislação específica, criando cada um desses tributos estaduais para que ele tenha validade e obediência ao princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? É aquela regra conhecida por nós. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, para que haja obrigatoriedade do pagamento de um determinado tributo, é necessário essa legislação tributária estar amplamente organizada e vigente no nosso ordenamento jurídico brasileiro. A legislação tributária municipal, aos principais tributos, o IPTU, o ISS e o ITBI. Tem uma aula anterior que nós estudamos todas essas espécies tributárias, está lá na rota de aprendizagem, está lá na plataforma, então é só dar uma olhada nessa matéria, nesse encontro específico sobre essa espécie tributária, pessoal, porque anteriormente nós já conseguimos estudar cada uma delas. Qual é a relevância? Financiamento de serviços públicos locais, desenvolvimento urbano e planejamento municipal. Como que o Constituinte organizou essa lista de tributos de forma específica na Constituição Federal? Qual é o entendimento? Vai ser tributos do Estado, do município, aquilo que for de interesse local. Vai ser tributos do Estado, aquilo que for de interesse regional. E vai ser tributo federal, aquilo que for de interesse da nação, da República Federativa do Brasil.
Então, é diante dessa competência e dessa visão que o Constituinte originário começou a determinar. Esses serão os tributos da União, esses serão os tributos do Estado, esses serão tributos do município, e cada uma delas precisarão de uma legislação específica para organizar e para poder fazer a sua criação. Professor, Oi. tem alguns alunos aqui que estão informando que pedindo para entrar na aula. Deixa eu dar uma pausa rapidinho. Tem 2 alunos aqui precisando entrar. 3, na verdade. Tá ok. Se mais alguém aparecer, vocês me avisam, tá bom? E o que é o conceito de fato jurídico? Alguém pode fazer a leitura para nós? Eu posso. Fato jurídico é todo acontecimento capaz de produzir efeitos no mundo do direito. Então, quando eu compro um notebook, esse fato jurídico vai produzir efeito. Quando eu faço a aquisição de um carro, esse fato jurídico vai produzir efeito. Porque naquele momento vai nascer a obrigatoriedade de quê, pessoal? De pagar o IPVA. Quando nós fazemos a compra de uma terra, de uma fazenda, aquele acontecimento ele é capaz de produzir efeito no mundo jurídico. Porque naquele momento vai nascer o fato gerador do imposto territorial rural, que é de competência da União. Então, esse fato jurídico é todo acontecimento praticado por nós, enquanto cidadão, que é capaz de produzir efeitos no mundo do direito. Olha o exemplo desse fato jurídico. O nascimento, a morte, celebração de contrato, um contrato de compra e venda, uma prestação de serviço. Observe que cada um desses acontecimentos, que no primeiro momento parece algo simples, mas que ele vai produzir efeito no mundo do direito. A partir do nascimento com vida, alguns direitos já são garantidos, tanto pela Constituição, quanto, por exemplo, pelo Código Civil. O que acontece com o evento morte? Vai fazer algum efeito, vai produzir algum efeito no mundo do direito? E aí tem 2 impostos de transmissões entre vivos que vai gerar, num processo de inventário, por exemplo, existe um imposto que, antes de fazer esse processo de inventário no cartório, que é a divisão do patrimônio daquele ente falecido, tem um imposto que eu preciso recolher ele lá na prefeitura para poder eu conseguir fazer essa transferência. A celebração de um contrato, nas suas mais diversas espécies, vai me trazer obrigações e vai me trazer direitos também. E quando relacionados à tributação, pode gerar obrigações tributárias. Então, nós verificamos que existem alguns acontecimentos no direito, aliás, na nossa vida, e isso nós chamamos de fato gerador, que a partir do momento em que eu realizo essa ação, nasce o fato gerador, vou para uma fase de vinculação tributária, até que um dia chega um boletozinho, até um dia eu vou no sistema para pagar o IPTU. Então, aquele processo, aquele acontecimento que foi capaz de produzir efeito no mundo do direito, é objeto também de análise por nós, no contexto dos tributos. Porque a maioria deles, se for questão de impostos, de taxa, vai nascer para a gente as obrigações tributárias. Quando nós temos, por exemplo, a coleta de lixo municipal, e aí nós temos uma taxa de coleta de lixo, não é, pessoal? E aí, por isso que a gente tem não a facultatividade, mas a obrigatoriedade, porque aquele acontecimento, ele foi capaz de quê? Foi capaz de produzir efeitos no mundo do direito. Então, o sistema tributário nacional ele vai se preocupar com todas essas questões. Ato jurídico tributário, quais são os conceitos? Alguém pode fazer a leitura para nós? Posso. Conceito. São manifestações de vontade humana que produzem consequências tributárias. São manifestações de vontade humana que produzem consequências tributárias. Constituição de uma empresa, o ato de criar, de registrar na junta comercial, de fazer o registro dos seus estatutos, naquele momento nasce obrigações tributárias.
A assinatura de um contrato. O que acontece com a assinatura de um contrato? Eu estou assumindo uma obrigação legal de fazer o pagamento, de fazer o adimplemento das obrigações. A partir do momento em que eu falto com a minha obrigação, vai nascer o direito da parte contrária de fazer essa cobrança. A emissão de nota fiscal, e aí tem possibilidade do sistema tributário ou dos departamentos de tributos desses entes fazerem a cobrança e a arrecadação desses valores. O que acontece na aquisição de imóvel, pessoal? No contexto tributário, o que essa vontade humana vai trazer de consequência para a gente no contexto do sistema tributário nacional? Pagamento de imposto, né? Transmissão de propriedade. A transmissão de propriedade vai dizer que eu preciso fazer isso. E é interessante que até mesmo quando, vamos supor que a gente esteja diante de um ato onde eu vou receber o imóvel, uma doação em dia. E aí o fisco vai dizer, você aumentou o seu patrimônio sem onerosidade, não é? Foi só uma doação? Tudo bem, mas eu vou lhe tributar, porque essa vontade humana aqui vai produzir consequências tributárias. E aí há essa possibilidade de fazer o pagamento desse imposto, porque eu só vou conseguir fazer essa transferência para o meu nome quando eu cumprir essa minha obrigação. E é como consequência, eles podem desencadear a incidência tributária. Então, são manifestações, são atos que, no primeiro momento, nós praticamos de livre e espontânea vontade, mas quando o fisco vê que aquele ato é capaz de produzir consequência tributária, nasce naquele momento a obrigatoriedade do pagamento dos tributos. É uma obrigação compulsória. Lembra que a gente falava disso lá no início da aula? Então, há essa obrigatoriedade. Nós não temos a facultatividade. E quando o contribuinte não faz o pagamento desses tributos, o que acontece? Inscrição na dívida ativa. Lembra que nós falamos lá da Receita Federal? E aí nós temos a Receita Federal no âmbito federal, os estados têm toda a sua estrutura também, da mesma forma os municípios. Nós temos, por exemplo, a obrigatoriedade de pagar o IPTU. E quando eu não pago por 2, 3 anos? Aí nasce para a administração pública municipal a possibilidade de uma cobrança de IPTU até progressivo. Você está atrasando com as suas finalidades? E é interessante que, às vezes, o valor desse IPTU pode chegar ao valor do imóvel. E o que acontece? Como é que o Estado, como é que o município, por exemplo, vai resolver esse problema? Ele pode fazer o confisco dessa propriedade para que essa obrigatoriedade de seja pagamento paga desse imposto... Oi, Timóteo? Não, seja paga, né? Então, as relações tributárias, elas produzem... Aliás, as nossas manifestações de vontade humana, elas produzem essas consequências tributárias e que nós não podemos negar, nós não podemos ter a facultatividade de realizar ou não, porque quando não há a realização dessa obrigatoriedade tributária, tem as consequências. O fisco tem uma forma de fazer essa cobrança. É aquela questão, inscrição na dívida ativa. Então, a partir daquela inscrição, eu vou ter um título executivo extrajudicial e nasce para o Estado ou para o fisco a possibilidade de fazer uma cobrança até no contexto judicial. Eles têm uma estrutura para fazer essa cobrança de âmbito administrativo e quando não funciona, quando você não negocia, tem essa possibilidade de fazer essa cobrança também no contexto judicial. Ou seja, a nossa vontade humana ela é capaz de produzir consequência tributária involuntariamente com a nossa concordância ou não. Os fatos jurídicos tributários são acontecimentos previstos em leis que produzem efeitos tributários independentemente de quê, pessoal? Aquilo que nós falávamos agora há pouco? Da intenção do contribuinte. Independentemente da nossa vontade ou não, vai produzir esses efeitos tributários. Recebimento de renda, e aí você vê o seu contra-cheque, aí você chora, né? Olha a quantidade de que é descontado de imposto de renda desse recebimento de renda. A circulação de mercadoria, e aí tem os impostos que vão incidir sobre essa circulação de mercadoria.
a propriedade do veículo, comprou o veículo, naquele momento nasce a obrigação de fazer o pagamento do IPVA. E a propriedade imobiliária, como nós já comentávamos agora há pouco, seja ela adquirida de forma onerosa, o ITBI, seja ela adquirida de forma em formato de doação, mas mesmo assim, sobre essa propriedade imobiliária, tem essa possibilidade de consequência para o contribuinte. O fato gerador da obrigação tributária, o que é fato gerador, que o professor já falava desde o início? E aí nós temos essa definição lá no artigo 114 do CTN, do Código Tributário Nacional. Alguém pode fazer a leitura para nós? Perfeitamente, professor. Nos termos do artigo 114 do CTN, né, o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. É uma situação definida em lei. A lei vai dizer, comprou, olha especificamente, comprou o notebook? Então essa situação definida em lei vai ser o suficiente para a gente cobrar os impostos sobre produtos industrializados. E qual é a sua função dessa obrigação principal? Dar origem ao dever de pagar tributo. Realizei aquela ação, aquele comportamento, aquela vontade humana, nasce naquele momento a obrigatoriedade do dever, não é da facultatividade, né, pessoal, de pagar o tributo. E ele vai identificar o momento da incidência tributária. Então, o momento da emissão da nota fiscal, naquele momento vai nascer essa obrigação principal como suficiente a sua ocorrência, como suficiente a possibilidade que o fisco tem de fazer essa cobrança. E aí nós temos alguns elementos do fato gerador, o aspecto material, o comportamento ou situação tributária. Mas eu preciso ter uma conduta, eu preciso ter um comportamento humano para que essa cobrança ela seja efetivada. O aspecto temporal, momento da ocorrência, isso aqui é interessante. Lembra do princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ou esse aspecto temporal, vai dizer que eu vou usar a legislação vigente naquele momento da existência, do nascedouro desse fato gerador, para me verificar qual vai ser a alíquota que vai estar vigente, qual vai ser a forma de pagamento. Então, esse momento da ocorrência vai trazer para a gente o norte de qual vai ser a legislação que a gente vai utilizar. O aspecto pessoal, eu tenho um sujeito ativo e tenho um sujeito passivo nas relações tributárias. É quase sempre o fisco e quase sempre nós, enquanto contribuintes nessa relação organizada pelo Sistema Tributário Nacional. E o aspecto quantitativo, a base de cálculo e as nossas famosas alíquotas. Nós vimos que a maioria dos impostos estaduais e municipais, eles têm a liberdade de fazer essa questão das suas alíquotas. Se a gente for comprar um carro, por exemplo, a gente for pesquisar no estado do Maranhão, o mesmo carro vai ter uma alíquota diferente. Se a gente for pesquisar no Tocantins ou no Pará, são 3 estados bem próximos da gente aqui no Bico do Papagaio, mas você consegue verificar que a incidência sobre aquele produto, ele há uma diferença. Isso porque, pessoal, nós chamamos isso de autonomia financeira e administrativa que os estados, que os entes federativos têm. Para fazer o quê? Para reduzir essa carga tributária. Recentemente, nós tivemos um fator interessante, com o aumento do valor do combustível, e há uma contribuição específica, um tributo específico sobre os combustíveis, e como é de competência dos estados, e, por exemplo, o presidente da República não pode intervir, o presidente da República, tentando diminuir os gastos para o contribuinte, ele fez uma proposta, ou ele fez um requerimento para que cada um dos estados pudesse diminuir. Nesse momento de insegurança jurídica em virtude específica desse aumento dos combustíveis, um pouquinho a menos da sua arrecadação. E aí alguns concordaram, parece-me que a maioria dos estados concordaram, porque um dia nós fomos dormir com uma gasolina de R$5, na manhã seguinte ela estava R$7, R$8. Então, como era imposto específico dos estados, houve esse pedido, de certa forma. Mas só para entender também que um ente federativo ele não intervém na cobrança dos impostos do outro, porque já tem uma competência tributária definida.
tanto pela nossa Constituição Federal, quanto pelo nosso Código Tributário Nacional. E aí essa autonomia econômica e financeira é justamente para cada um dos entes ter essa possibilidade. Existe um município no Brasil, por exemplo, que não cobra IPTU, ou que cobra IPTU no centro da cidade, e aquele bairro que tem um poder aquisitivo de menor, ou que não tem grande estrutura, aí o que ele vai dizer? Eu vou isentar da cobrança do pagamento desse IPTU esse bairro aqui por uma questão social. E aí é possível eles terem essa liberdade, porque cada um desses entes tem a sua autonomia. Obrigação tributária principal, o que eu preciso entender? Surge com a ocorrência do fato gerador. E alguém conseguiria dizer o que é o fato gerador, depois de tudo que o professor falou? Ou exemplificar um fato gerador? Talvez ficaria mais fácil. Repete, por favor, professor. O que seria o fato gerador? Fato gerador para incidência de tributo? Foi dito lá no início da aula. Uma transmissão de propriedade, um contrato, Deixa eu ver se você me lembra mais. São tantos. A venda ou compra de algum bem de consumo. Revenda, eu acho. Acho que sim. Um comportamento humano que vai ter uma incidência na tributação. Sim. Então, a obrigação tributária ou o fato gerador é esse comportamento, né? É evento ou situação prevista em lei. Também é prática e é uma definição legal. Qual o objeto da obrigação tributária principal? Pagamento do tributo ou ao cumprimento de uma penalidade pecuniária. Extinção ocorre normalmente com o pagamento. Pagou o imposto, pagou o tributo, resolveu aquela obrigação tributária principal. Nós falamos de obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. E o que seria a obrigação tributária acessória? Alguém pode fazer a leitura aí para nós? Posso. Obrigação tributária acessória consiste em deveres administrativos impostos pela legislação tributária. Aí tem como exemplos emitir nota fiscal, escriturar livros fiscais, entregar declarações e manter documentos arquivados. Então, não é um comportamento, mas a partir do meu comportamento, além de pagar, observou que tem alguns deveres administrativos? Então, é como se eu tivesse uma obrigação principal e a partir da existência da obrigação tributária, a partir da existência desse fato gerador, eu vou ter obrigações subsidiárias. E cada uma delas são importantes. Quando eu não cumpro essa obrigação tributária acessória, o que vai acontecer? O descumprimento pode gerar multa. Então, os órgãos de fiscalização, eles existem justamente para fiscalizar também essas obrigações tributárias acessórias. Exemplos práticos de atos e fatos jurídicos. A recebimento de salário, o que vai acontecer com essa ação belíssima, uma vez por mês, para os nossos assalariados? Junto com eles, a gente vai ter que pagar o quê? O imposto de renda. Ao comerciante que faz a sua venda de mercadoria, junto com essa ação, junto com esse ato, qual o fato tributário que vai gerar? A obrigatoriedade do pagamento do ICMS. Aí eu vou fazer prestação de serviço, trabalho com buffet, trabalho com algo nesse sentido. Vai ter um fato tributário dessa ação que é chamado, que é o nosso imposto ICS. Compra de um imóvel, ITBI. Posse de veículo, o IPVA. Propriedade urbana, o IPTU. Então, exemplo prático de atos e fatos tributários. Conduta humana que vai gerar consequência para o bolso do contribuinte. Conduta humana que vai trazer a obrigatoriedade do recolhimento de valores pelo fisco para que o Estado possa fazer a sua vontade. Em uma das aulas, nós falamos que esse recolhimento, a existência desses tributos, é por algo vinculado ou algo não vinculado. E aí, o que significa? Quando é vinculado ao Estado, o Estado
cobrou aquele tributo, mas ele me retribuiu. Por que nós pagamos a taxa de lixo? Porque eu tenho que usar. Eu tenho que precisar usar a taxa de lixo para que eu tenha a obrigatoriedade. Já os impostos, não há essa obrigatoriedade. O IPTU, por exemplo, eu tenho a obrigatoriedade de fazer recolhimento e, às vezes, o chefe do executivo vai ou deveria utilizar esse valor para fazer o quê? Para manutenção das próprias ruas da cidade, árvores, praças, seria justamente nesse sentido. Mas será que é sempre que é cobrado esses tributos que ele tem uma definição específica e não porque eles têm tributos que eles têm uma questão dessa facultatividade? É diferente, por exemplo, sobre o imposto empréstimo compulsório. Lembra o que seria esse empréstimo? Uma das aulas nós falamos que isso é um tributo de competência da União, por exemplo, diante de uma guerra. Ele é específico nessa excepcionalidade. O que vai acontecer? Ou o ente federativo federal vai pegar emprestado os valores. Lembra de um momento de uma crise que o que você tinha na poupança, de repente o fisco foi lá e confiscou? O Estado foi lá e confiscou? Então, imaginemos nós, estamos em guerra e entra em vigor a possibilidade da cobrança desse imposto extraordinário. Ele vai pegar esse dinheiro da poupança, mas com obrigatoriedade. Posteriormente, ele vai fazer essa devolução. As contribuições de melhoria é algo muito interessante também. Professor, no meu bairro hoje vai construir uma praça. E essa praça vai valorizar o meu imóvel. O que o fisco vai fazer? Seu patrimônio aumentou em decorrência de uma obra pública. Você tem que ajudar o poder público a pagar aquela obra. E aí ele vai lá e emite uma contribuição específica, uma contribuição de melhoria, para que todas as pessoas que foram beneficiárias de ter um aumento de valor do seu imóvel façam essa contribuição. Então, nós temos muitos exemplos práticos de atos e fatos jurídicos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A jurisprudência e a interpretação tributária, qual a importância? A uniformização das decisões, segurança jurídica, definição dos limites de tributação. Vocês conhecem essa expressão, pessoal? Jurisprudência? Qual a ideia que a gente tem? São as decisões dos tribunais superiores no Brasil. Quais as mais importantes em matéria tributária? O Supremo Tribunal Federal, com certeza. Então, a jurisprudência, o pensamento, as decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, eles vão incidir no nosso dia a dia. O Superior Tribunal de Justiça e os estados também têm essa jurisprudência específica. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, do Estado do Maranhão, do Estado do Pará. Então, é interessante a gente compreender também, nesse contexto de legislação tributária, quais são essas decisões específicas. E qual é o reflexo dessa jurisprudência? Elas influenciam diretamente a aplicação da legislação tributária. A jurisprudência desses tribunais, desses órgãos importantíssimos que compõem o Poder Judiciário brasileiro, eles vão auxiliar na aplicação da nossa legislação tributária no Brasil. Síntese da nossa aula, o que nós aprendemos hoje? A legislação tributária possui fontes diversas. Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, vou ter decreto, vou ter resolução, vou ter até mesmo acordos internacionais que vão trazer alguma orientação para a gente sobre legislação tributária. O que aprendemos ainda? União, estados e municípios, eles possuem competências específicas. Significa dizer que eu tenho um rol de 7 impostos a cargo da União, 3 a cargo dos municípios e 3 a cargo dos estados. Pessoal, é uma coisa interessante do Distrito Federal. O Constituinte originário, por entender que o Distrito Federal era um espaço territorial diferenciado, por agrupar a capital federal, por ocupar a cúpula de todos esses órgãos, Senado, esses órgãos do Poder Judiciário, ele deu um plus. O que é de competência do município pode ser cobrado pelo Distrito Federal. O que é de competência dos estados também pode ser cobrado pelo Distrito Federal. Então, ele tem esse plus, esse tratamento diferenciado.
Aprendemos que os nossos atos, que os nossos comportamentos humanos, eles são capazes de produzir fatos jurídicos e que esses fatos jurídicos eles podem gerar efeitos tributários, ou seja, a obrigatoriedade do pagamento de tributos por nós, todas as vezes que realizarmos esse fato gerador. E o fato gerador é o elemento central da obrigação tributária. A partir dessa conduta humana é que eu vou saber, comportamento foi esse? Então eu vou saber qual é o imposto e de quem será a competência para a cobrança daquele imposto. E verificamos que eu tenho obrigações tributárias e tenho obrigações tributárias sobre esses dois ramos. As obrigações tributárias principais e aquelas obrigações principais acessórias que são só uma formalidade, mas que no contexto administrativo interno do escritório a gente precisa ter essa organização. Reflexão, para a gente finalizar. O conhecimento dos atos e fatos jurídicos tributários é indispensável para os profissionais da contabilidade, da advocacia, do meio empresarial e da gestão fiscal, pois permite compreender o nascimento das obrigações tributárias, prevenir riscos fiscais e garantir conformidade com a legislação vigente. Não há tributação sem lei, nem obrigação tributária sem fato gerador previsto em lei. E aqui eu faço uma ênfase aos profissionais da contabilidade que no seu dia a dia auxiliam os empresários, auxiliam todo o contexto geral, contribuinte individual, nesse processo de organização. Bons estudos. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum apontamento para fazer, sinta-se à vontade. Algo, pessoal? É curioso, professor, que o legislador ou os legisladores parece que eles pensaram em tudo, em todos os âmbitos assim de fazer com que a máquina pública funcionasse, né? No sentido de arrecadação. A exemplo disso é a questão da iluminação pública e da coleta de lixo, né? Eu penso assim que realmente eles pensaram em tudo mesmo, né? E é interessante também notar que o senhor falou bem no começo da aula a questão da tributação sobre as grandes fortunas, né? A Constituição Federal já prevê isso lá, né? E aí cabe à União. Só que é interessante que isso acirra muitos debates e outras coisas mais a depender do momento político e de quem está no comando também, né? É um negócio muito interessante. Aí a gente pensa assim, não, isso não existe, foi criado pelo governo agora. Não, isso já existia. A questão é a disposição dos governantes de fazer essa cobrança, né? Eu fico refletindo sobre isso às vezes, entendeu? E a inércia do Poder Legislativo é que traz um prejuízo para a nação, né? Então, é uma fonte a menos de arrecadação por parte do físico, né? E seria usado pela União para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar a infraestrutura. Então, como constitucionalista, como professor do direito já há 15 anos, existem algumas coisas que a gente vê no texto da Constituição Federal que não teria nem negociação, era fazer o seu papel e pronto. E aí vamos verificar, décadas já se passaram e ainda hoje está lá no papel, porque a gente não pode fazer essa cobrança. Falo uma das aulas da diferença da taxa de lixo de iluminação, né? A taxa ela tem que ser, eu tenho que usar ela e ela tem que ser divisível. Então, preciso saber quantas pessoas estão, quantos móveis ou quantas casas eu faço esse processo da coleta de lixo para depois dividir a conta. Já na de iluminação, eu não posso fazer isso, porque na iluminação eu não posso quantificar quantas pessoas utilizaram desse serviço público. E aí, o que o Constituinte fez? Ele decidiu haveria uma inconstitucionalidade na cobrança dessa taxa de iluminação, ele criou uma contribuição específica da taxa de alimentação. Mas aí, nesse momento, ele fez o dever de casa. E rapidinho eles encontraram uma forma legal, pelo princípio da legalidade, que eu só posso cobrar qualquer espécie tributária diante de uma lei, foi lá e alterou o texto da Constituição e acrescentou um artigo.
Não é taxa, porque não pode ser divisível, mas eu vou criar uma contribuição sobre essa iluminação pública para facilitar a vida dos entes federativos. Uhum. Acho que esse imposto sobre grandes fortunas aí é muito difícil ele sair do papel. Enquanto tiver empresários, esses grandes empresários, investindo no pessoal lá no Congresso Nacional, eu acho que não sai do papel, não. Carlos, e é justamente sobre isso. Se a gente for pegar o perfil dos 513 deputados, a classe médica, a classe de empresário, a classe de advogados, a classe de fazendeiros, eles têm um quantitativo de representatividade muito grande nesse grupo geral. E aí você verifica que talvez esse embate ele não aconteça na prática, justamente por essa falta de interesse de alguns grupos, né? Ou de alguns entes lá do Poder Legislativo. E é interessante quando a gente vê o perfil e a maioria deles estão nessas classes. Alguém me perguntou, alguém já fez atividade da nossa disciplina? Lá na aula 4, vocês têm um exercício com 10 questões. O exercício ele foi elaborado das 2 aulas que eu gravei para vocês, né, pessoal? Eu gravei o encontro 2 e o encontro 3. Professor, o que você me orienta? Ou assistam as aulas, ou baixem os 2 slides que está lá em anexo, e eles vão ser o suficiente para vocês responderem a nossa atividade. Alguém me perguntou, nós temos até quando? Nós temos até, hoje é dia 30, nosso último encontro, até o dia 7 é o prazo que vocês têm para realizar essa atividade. Porque eu termino uma disciplina e o correto é o quê? Até para vocês não sobrecarregarem. É que vocês já tenham essa disciplina, essa atividade finalizada, porque logo em breve já começamos outra disciplina da pós. Então, a preocupação da nossa coordenadora, e ela teve no primeiro momento, é porque a quantidade de alunos que estavam resolvendo as atividades era um quantitativo muito pequeno ainda. Estava terminando a disciplina, iniciando outra, e um quantitativo grande de alunos ainda não tinha feito. Então, deixei organizado, tanto se assistir às aulas, quanto se baixarem os nossos slides, a atividade foi elaborada sobre esses 2 aspectos. A aula e os slides, para facilitar a vida de vocês, tá bom? Achei tranquilo essa modalidade do senhor aí, porque a anterior mesmo que nós pegou a aula passada era atividade em cima de atividade, né? Liberou a aula 1, aí quando liberou a 2, 3 e 4, saiu as atividades tudo. Para mim, eu prefiro entrar uma vez na semana para fazer as atividades, né? Liberou ali a aula, faço, porque é um mês, né? A disciplina para durar, né? E a gente gravou as aulas até já para facilitar. Na minha primeira aula, se eu tiver assistido a segunda e a terceira que estava gravado, eu já ia conseguir resolver na atividade. E eu acho que a orientação para as outras turmas também será essa, fazer uma única atividade para não sobrecarregar demais. Uma única atividade valendo a nota da disciplina. Pessoal, eu encerro a aula dizendo que foi um prazer muito grande poder ter participado com essa disciplina de vocês, um pouco sobre direito tributário, sobre o que é tributo, sobre as nossas espécies tributárias, analisando os tributos da União, do Estado, do Distrito Federal, compartilhando essa parte jurídica, essa parte do direito com vocês, e eu espero que isso vá agregar conhecimento, vai fazer atividade prática para alguns que trabalharam na prática, ter esse material. Então, dizer que foi um prazer, foi muito gratificante poder ter participado dessa pós, ter agregado conhecimento jurídico para mais um título, né? É muito interessante. Todas as vezes que nós evoluímos com títulos, toda vez que nós temos algo para acrescentar no nosso Lattes, isso para a gente é muito importante. Eu, enquanto professor há mais de 15 anos, todas as vezes que tem essa possibilidade, me alegra muito. Obrigado, Carlos, pelo seu depoimento. Obrigado a todos vocês. E eu finalizo agora parando a nossa gravação, tá bom?